A ordem precede liberdade. Eu, por muito tempo, acreditei que a liberdade ela viria quando eu não tivesse mais regras, quando eu não tivesse mais limites, quando eu não tivesse ninguém me dizendo o que eu deveria fazer ou não, quando eu pudesse fazer aquilo que eu quisesse, quando eu quisesse, da forma que eu quisesse. Só que, mesmo tendo tudo isso, em algum momento da minha vida, eu não me sentia livre. E eu não me sentia que eu tinha alcançado a liberdade que eu tanto queria e que eu tanto buscava. Para ser honesto, eu acho que eu estava mais longe dessa liberdade quando eu tinha essas coisas do que quando eu não tinha. A liberdade, eu entendi que ela não nasce da ausência de estrutura, ela nasce da ordem. E deixando bem claro isso aqui, porque talvez muita gente se perca quando eu digo ordem, porque eles entendem que eu estou falando de controle, eu estou falando de rigidez, de opressão, mas não é esse tipo de ordem. Na verdade, o sentido verdadeiro, o significado verdadeiro de ordem é quando as coisas se encaixam, cada coisa ocupa o seu lugar certo. Por exemplo, na natureza, uma semente de laranjeira nunca vai virar uma macieira. E isso já cumpre o, o path dela, já é cumprido dessa forma. A criação, ela inteira, ela funciona dentro de limites bem precisos. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Tudo se sustenta porque existe ordem. Aí eu pergunto, para você e para mim, claro, por como achamos que isso seria diferente conosco? Por quê? A verdade é que o mundo moderno, ele nos conta uma mentira. Ele nos diz, desde que nós somos crianças, ele nos diz, remova os limites, questione a autoridade, rejeite a hierarquia, descubra quem você é, que aí sim você será livre. Mas no meu caso, o que aconteceu? Eu fiquei mais distraído, eu fiquei paralisado, eu fiquei mais cansado, eu não tinha mais aquilo que comandava a minha atenção, tudo na minha vida parecia importante, tudo e todas as decisões que eu carregava tinham muito peso, eu tinha que carregar decisões que eu não deveria carregar. Eu acordava sem saber o que eu tinha que fazer. Eu terminava o meu dia sem saber o que eu tinha feito. Eu dormia sem saber o que realmente importava. E isso não é liberdade. Isso é um caos disfarçado de autonomia. E o caos, ele não sustenta a vida, ele consome a vida. Então, por isso eu sempre estava cansado, eu sempre estava exausto. Mesmo sem ter feito nada, eu estava exausto. Mas se eu, deixa eu te explicar realmente o que é ordem. A ordem é separação. Luz não é a mesma coisa que escuridão. O trabalho não é o descanso. O urgente não é importante. E quando tudo se mistura, nada funciona. A ordem, ela também é hierarquia. Algumas coisas vêm antes de outras, decisões carregam peso a mais que outras, algumas responsabilidades são estruturais. Fingir que tudo é igual não é justo, não é você se tornar alguém certo, ele te torna confuso quando a gente finge que tudo é igual. A ordem também é limite, mas não aquele limite que te oprima, mas um limite que te define. Porque um rio, quando ele não tem margens, ele não é mais um rio, ele é só uma enchente. Talvez seja isso que aconteça com você, porque foi realmente o que aconteceu comigo. Não foi porque eu escolhi o caos, não foi porque eu queria o caos, ou eu acreditei que eu não deveria ter limites, mas foi porque eu buscava uma liberdade e eu removi tudo que me sustentava. E deixa eu te dizer da maneira mais clara possível, a ordem, ela precede a liberdade. Você não se torna livre primeiro para depois se organizar. Você se organiza, você cria estrutura, você define limites, você reconhece a natureza. Então,
dentro disso, a liberdade se torna possível. Porque liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é conseguir fazer o que importa. O que realmente importa, sem que o que não importa atrapalhe isso. E para isso, a gente precisa de ordem. Porque uma semente de laranjeira, ela não precisou de se descobrir como semente de laranjeira. Ela simplesmente cumpre a sua natureza. E a liberdade dela está nisso, ela é plena nisso. Nós não somos diferentes. Nós não precisamos de mais motivação. Não precisamos de mais opções. Não precisamos de mais liberdade. O que realmente precisamos é de clareza. E a clareza, ela nasce da ordem. Então, a gente precisa parar de fugir de estruturas e parar de tratar os limites como os inimigos e parar de acreditar nessa falsa impressão que a hierarquia é uma opressão. Parar de acreditar que tudo começa com se descobrir. A razão pela qual não conseguimos sair do lugar é a rejeição da ordem que nos sustenta. Porque sem a ordem, nada se sustenta. A ordem precede a liberdade sempre.